tudo bem? Como você tem passado? Tem ficado em casa, né? Para que isso acabe logo e a gente retome a nossa rotina. Bom, eu sou a professora Ana Carol, nós estamos juntos na disciplina de língua portuguesa. Não esquece, mãozinhas lavadas, coloque-se num lugar aí confortavelmente para poder assistir a nossa aula tranquilo, tá bom? Então encontre o espaço adequado aí da sua casa e lá vamos nós. Agora eu vou pedir por gentileza que você pegue os seus materiais. Eu imagino que talvez você já esteja com eles aí próximo a você. Mas se não tiver, corre lá, que hoje nós vamos precisar do seu caderno ou das folhas que você tem utilizado para suas anotações. Caneta, lápis, aquilo que você usa para escrever e o que mais você julgar necessário. A borracha, o apontador e tudo que você achar que vai ser importante para fazer o registro, tá bom? Eu vou te dar um tempinho para você pegar os materiais caso ainda não tenha pego. Vai lá! Pronto, agora que você está com seus materiais aí, se acomode. Para a gente iniciar, então, eu vou pedir por gentileza para você colocar aí no seu material, no seu caderno, nas suas folhas, a data de hoje. E aí você vai colocar que nós estamos na nossa aula de número 15 e o nome da nossa disciplina, que é Língua Portuguesa. Eu vou te dar mais um tempinho para você anotar tudo aí bem certinho e já volto. Vai lá! Pronto, agora que você já deixou tudo preparado aí, deixa o seu material pertinho de você. Quando a gente for utilizar, a professora vai avisar e aí você pega. Por enquanto, deixa ele aí pertinho de você para a gente poder iniciar. Fica bem confortável e vamos lá. Vocês se lembram que na aula passada a gente leu um texto cheio de imagens, bem colorido, que falava de brincadeiras que são brincadas nas 5 diferentes regiões do Brasil. E aí a gente viu cada uma dessas regiões, viu qual eram as brincadeiras, vimos que haviam nomes divertidos e a gente inclusive aprendeu a brincar uma de cada região, tá lembrado? Vamos dar uma olhada no texto só para a gente poder reavivar ele na nossa memória? Então olha lá! Lembraram agora quando viram o nosso texto bem colorido? Lembra que a gente conversou sobre a importância de olharmos para todas as imagens, porque elas fazem parte desse texto. Então ele foi construído assim de forma bem colorida, o mapa do Brasil está ali no meio do texto, e aí a gente acompanhou que as crianças estão brincando, a gente percebeu que as brincadeiras que elas estão fazendo ali naquele desenho são as que a gente aprendeu, porque o texto contou para nós. O título do nosso texto, Brincadeira de Criança. Que coisa boa, né? E aí a gente foi descobrir em cada região do país quais eram essas brincadeiras. Passamos pela região norte, descobrimos que a brincadeira por lá era curupira. E aí a gente foi para a região nordeste, descobrimos que lá no nordeste tem uma brincadeira também muito legal chamada Trem Maluco, onde as crianças cantam e fazem uma coreografia, lembrou? Na região sudeste, nós vimos lá que tivemos também outras brincadeiras, tem muitas diferentes uma da outra, nomes bem curiosos. A gente passou pela região sul, viu que na região sul é uma brincadeira com um nome diferente, chamada espirrobol. Conseguiu perguntar para um familiar se ele conhece essa brincadeira ou se já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar, e você? Na região centro-oeste, a gente viu lá que a brincadeira era o rei da lata. Lembram que tinham que chutar a lata, andar de costas para os colegas se esconderem? E aí a gente explorou esse texto. Lá no finalzinho ele trouxe para nós o nome da pipa. Olha quantos nomes curiosos a
pipa recebe pelo Brasil. São muitos nomes diferentes, assim como a bolinha de gude, né? Pode ser chamada de papagaio, de pandorga, de raia. Então ela tem nomes diferentes, mas é o mesmo brinquedo e a diversão é garantida do mesmo jeito. E aí, vocês perceberam que nesse texto ele tem uma característica muito curiosa. O infográfico é um tipo de texto que a gente pode começar a ler de qualquer lugar, ele não tem um ponto inicial como quando a gente faz a leitura de um texto quando está no livro ou quando vai ler uma história. A gente pode, por exemplo, ler só a região Nordeste, começar por ela, ou pode começar lá pela região Sul e depois ler todas as outras, porque o texto vai manter o sentido, a gente vai poder compreender da mesma forma, independente de qual tenha sido o lugar que a gente escolheu para iniciar a nossa leitura, né? Poderíamos, por exemplo, ter iniciado a leitura lendo as nuvens, que tem o nome de cada brincadeira de cada região. Poderíamos ter começado só com a leitura do mapa, que está centralizado ali com as imagens. Poderíamos ter lido lá no final a informação que ele traz sobre a pipa e sobre como é bom brincar. Então, os infográficos têm essa característica, né? Eles são textos que reúnem imagens e texto para facilitar a nossa compreensão, e ele tem essa característica importante de que ele não tem uma ordem para ser lido. A lógica dele é que qualquer lugar onde eu comece a leitura, eu vou ser capaz de compreender o que aquele infográfico está trazendo para mim como informação, como coisas que eu posso aprender. Gostou desse tipo de texto? Eu achei bem legal, é um tipo de texto que eu gosto muito. Depois você pode explorar mais alguns aí na internet ou em revistas, para que você possa aprender um pouquinho mais sobre esse gênero. Então, só para a gente finalizar, vocês lembram que a gente viu essa pequena definição sobre o que é o infográfico. Então, olha lá, como a professora falou, ele combina fotografia, desenhos, diferentes imagens com texto. E o objetivo é ajudar o leitor a entender as informações. Então vocês lembram que no primeiro texto que a gente leu, a gente colocou imagens justamente para que nos ajudassem a compreender melhor o texto. O infográfico é um tipo de texto que já traz as imagens, então a gente não precisa se preocupar com isso, é só ter o cuidado de ler as imagens também, junto com o texto. E aí a gente termina dizendo assim, ó. O que uma foto ou um texto não consegue explicar, geralmente pode ser mais facilmente explicado por um infográfico. Então ele é um tipo de texto muito interessante, justamente porque ele alia, né, a imagem com o texto e facilita muito a leitura para que a gente aprenda coisas novas. No caso do nosso texto, brincadeiras espalhadas pelos 5 cantos do Brasil. E aí a gente vai dar mais uma relembrada para finalizar mesmo. Lá no texto, você chegou a ver se tinha alguma brincadeira que você já conhecia? Lembra que a gente foi citando o nome de cada brincadeira e eu acho que tem algumas que a gente já conhece, que são comuns do nosso dia a dia, quando a gente está lá na escola, quando está reunido com os amigos, quando vai ao parque brincar e acaba também brincando com essas brincadeiras. O legal é perceber que por todo o Brasil essa mesma brincadeira também é brincada pelas crianças, né? E isso é legal, porque às vezes pode mudar um jeitinho da brincadeira, uma regra, uma forma como ela é brincada, mas na essência ela continua sendo a mesma coisa. Você percebeu que as imagens nos ajudaram muito a compreender a brincadeira. Quando a gente olhava só a imagem, ficava bem curioso para entender o que aquela imagem queria falar para nós. Mas aí quando a gente fazia a leitura do trecho, a gente logo percebia que a imagem era exatamente o que estava trazendo o texto. E aí ficava muito mais tranquilo de compreender, né? A gente viu também tudo que a imagem ajudou a gente. E aí a gente vai perguntar, que suporte, professor, esse texto foi publicado? Esse que a gente viu foi publicado na internet, a prof tirou lá da internet. Mas ele costuma ser publicado também em revista, às vezes aparece nos jornais. Então ele é um tipo de texto que pode ser utilizado em qualquer suporte, ele não tem um suporte apenas para ser publicado. A internet é um dos suportes onde ele mais vai aparecer. Quando você puder, pede ajuda para um familiar e aí procure mais infográficos. Você vai achar muitos com informações diversas e muito legais também, de coisas que você nem imaginava que podia aprender.
Certo? Terminamos então essa questão da leitura do nosso infográfico, mas agora a gente vai voltar lá novamente. Só que agora a gente vai pegar uma lupa, estão vendo ali que eu pus o desenho da lupa, e nós vamos investigar um pouco o nosso texto. E aí agora eu quero que você fique atento para o que é que a gente vai investigar. Então presta bastante atenção. Vamos lá. Então olha lá, a primeira coisa que a gente vai ter é a brincadeira que a gente cortou lá, chamada pula chinelo. Estão vendo que eu tirei ela lá de um pedacinho do texto? E aí o pula chinelo não é uma das brincadeiras que foi ensinada no infográfico, mas ela estava lá dentro da nuvem. Então guarda lá, pula chinelo é o primeiro nome de brincadeira que nós exploramos e tiramos lá do texto. Depois a gente vai descobrir por que que a prof escolheu pula chinelo. O que será que essa palavrinha tem que a prof escolheu? Depois a gente vai ver. Vamos ver a próxima? Continuar investigando o texto? Olha lá, tirei mais um pedaço do nosso texto, agora da região centro-oeste, estão lembrados? E aí eu recortei a nuvenzinha lá e o nome da brincadeira agora é chocolate inglês. Chocolate inglês também não foi uma brincadeira que nós aprendemos no infográfico, né? Lembra que na região centro-oeste a brincadeira era rei da lata. Por que será então agora que a prof resolveu investigar a palavrinha chocolate inglês? O que será que tem nela? O que será que ela tem em comum com a anterior? Começa a pensar sobre isso. Vai aí maquinando para a gente tentar descobrir. Eu vou te dando algumas pistas, fique atento. Olha lá a próxima que eu retirei também do nosso texto, da região sul. Coelho sai da toca. Eu conheço essa brincadeira, e você? Mas ela também não foi ensinada para nós durante a leitura do texto. Mas eu escolhi ela por uma razão. Coelho sai da toca. Por que será que eu escolhi essa brincadeira? O que será que está escondido aí que a gente vai investigar e que a gente vai olhar com mais cuidado? Já conseguiu adivinhar? Ainda não? Então vamos ver mais uma pista para ver se você já consegue agora de uma vez resolver esse enigma e a gente termina a investigação. Lá no final do nosso texto a gente tinha também aquele texto que falava os diferentes nomes que são dados à pipa, que é um dos brinquedos que a gente também gosta bastante. Mas lá na última parte dele, lá no finzinho, ele tem uma frase e aí eu trouxe de lá a palavra espalhadas. Parece que agora a dica ficou mais fácil. Espalhadas? O que será que tem nessa palavra que tem em comum com todas as outras que a gente já viu? Coelho sai da toca. Não ainda? Vai conseguir, vou te dar mais uma. Vamos ver se agora você define de uma vez e já entende do que a gente está falando. Se não entendeu também não tem problema, porque eu vou te ajudar, né? Então, olha lá. Peguei uma da região Nordeste. E o nome dessa brincadeira é muito curioso. Doidinho. Doidinho? Você se lembra se nós aprendemos a brincar dessa brincadeira? Não, né? Na região Nordeste não era a brincadeira que nós aprendemos, mas ela estava lá como uma das brincadeiras que são brincadas no Nordeste. E o nome dela é Doidinho. Conseguiu agora? Ainda não? Tem mais uma, fica aí. Olha lá agora. É a tão conhecida, a que a gente brinca o tempo inteiro, que tem em todos os recreios de todas as escolas e a gente fica lá se divertindo e não quer parar mais, que é a amarelinha. Ela foi trazida como uma da região Sudeste, mas a gente conhece ela aqui no Sul e bastante. Por que será que a professora escolheu amarelinha para a gente poder investigar no texto? Ainda não conseguiu? Pensa um pouquinho. Todas as palavrinhas que eu escolhi, o que será que elas têm em comum? Elas têm uma coisa em comum. Se você olhar com bastante atenção, você vai perceber. Vamos olhar para todas elas juntas? Talvez fique mais fácil. Então, olha lá. Eu retirei do nosso texto 6 palavras. Palavras ou nome de brincadeiras, né? Algumas são palavras, algumas são nome de brincadeiras. E aí a primeira é ela pula chinelo. Primeira. Depois foi chocolate inglês. Aí coelho sai da toca. Espalhadas. Doidinho.
e amarelinha. Olha para essas palavrinhas com cuidado e tenta encontrar o que é que elas têm em comum. Pensou um pouquinho? Será que já conseguiu? Quem tá aí com você? Alguém? Tem algum familiar? Pede uma dica para ele? Não conseguiu ainda? Eu vou te mostrar então. Olha lá o que elas têm em comum. Vocês perceberam que todas elas têm essa sílaba composta por 3 letras? Lá no pula chinelo nós temos o chi. No chocolate inglês nós temos o show. No coelho sai da toca nós temos o lho. Espalhadas nós temos lhá. Doidinho, nho. E a amarelinha, o nhá. Aí eu separei elas em 3 grupos. O grupo do CH, aí eu separei no grupo do LH e no do NH, certo? Por quê? Porque daí a gente vai ter elas classificadas nesses 3 grupos. Hoje a gente vai nos aprofundar um pouquinho mais. Agora, antes da gente continuar, eu vou começar a fazer umas charadas. Você gosta de charada? Eu gosto. Às vezes fica difícil de descobrir, né? Então eu trouxe charadas diferentes que vão nos levar a mais palavras, ou com CH, ou com LH, ou com NH. A primeira que eu trouxe, olha lá. O que é? Cai de pé e corre deitado. O que será que corre deitado e cai de pé? Conseguiu? Lembrou? Ah, muito bem! Olha lá quem cai de pé e corre deitado. É a chuva. Percebam lá que a professora já deixou a sílaba até um pouquinho maior na palavra, justamente para a gente perceber essa diferença. Do chuva. Parece até que tem um som de X, mas não é. É o C, o H e o U. Por isso que é tão importante, quando a gente tem dúvida sobre a escrita de uma palavra, sempre consultar o dicionário para poder tirar a dúvida e não escrever da forma errada, não é? Vamos para mais uma charadinha? Tá pronto? Olha lá. O que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. De boca para baixo fica vazio e de boca para cima. E conseguiu? O que será que fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima? Matou a charada? Aê, muito bem! É o chapéu. Olha lá, o chapéu é quem fica cheio e vazio quando a gente põe na cabeça ou quando a gente tira, né? E aí, de novo, a professora deixou lá a sílaba inicial, que é o chá, já destacada para você perceber. Pronto para mais uma? Tá gostando? Eu gosto muito de charada, sempre acho muito divertido. Vamos lá para a próxima. O que é? Tem cabeça e dentes. Não é bicho, nem é gente. Eita! Tem cabeça, tem dente, não é um bicho, mas também não é gente. Ué, o que será? Já sabe, né? Eu sabia que você ia matar essa muito fácil. Isso aí, é o alho. O alho tem cabeça, estão vendo lá, e os dentes, que a gente chama dente, né? Quando a gente pega apenas um alho para poder cozinhar. Você gosta de alho aí nas suas comidas, nas suas refeições? Eu gosto bastante. Olha lá, de novo, olhou. A prof já deixou também maior para você perceber. Mais uma charada. Pronto, respira, se acomoda e lá vamos nós. O que é? Não se come, mas é bom para se comer. Ué, não se come, mas é bom para se comer? O que será que é? Conseguiu pensar? Essa talvez seja um pouco mais difícil, mas eu acho que você consegue. Quer ver só? Olha lá, é o talher. Claro, a gente não come o talher, mas ele é muito importante para que a gente consiga comer, não é? E olha lá de novo a sílaba lher. Muito bem. Vamos para a próxima? O que é? A parte do corpo que mais coça? A parte do corpo que mais coça, professora? Como assim? A parte do corpo que mais coça? Mas não tem uma parte do corpo que mais coça. Tem sim. Quer ver? Olha lá. É a unha.
Olha lá, a unha é que a gente usa normalmente quando está coçando em alguma parte do nosso corpo, a cabeça, o pé, o joelho, o braço. São as nossas unhas que nos ajudam. E aí por isso eu escolhi a unha. Mais uma então para a gente finalizar. Tá pronto? Olha lá. O que é o que é? Todos pisam em mim, mas eu não piso em ninguém. Nossa, o que será? Algo que todo mundo pisa, mas que não pisa em ninguém? Conseguiu pensar em alguma coisa? Então vamos ver o que é. É o caminho. Então é isso, né? A gente passa por um caminho pisando sobre ele, mas ele não pisa na gente, só a gente que pisa nele. E olha lá também, o caminho termina com a sílaba nho. Viu só? Todas essas palavras têm isso em comum. Repita essas palavras aí na sua casa para você perceber quando você vai falando como esse som é único e também tem um jeito diferente. Viu só? Ótimo! Agora a gente já viu que as palavras que eu trouxe do texto e essas que a gente fez nas nossas charadas têm isso em comum. Feito isso, eu quero agora que você acesse os seus arquivos aí no seu computador super potente, chamado cérebro, porque eu vou convidar você para um jogo. Vamos lá? Ficou curioso para saber o nosso jogo? Eu vou te explicar. Viu que já tem uma dica ali, né? Que é a roleta. Então nós vamos fazer um jogo de roleta. O que eu vou fazer? Eu vou girar uma roleta onde a gente vai ter o NH, o CH e o LH. E aí também eu vou jogar este dado. Olha só, a prof fez um dado e aí eu coloquei aqui as vogais. E aí eu vou girar a roleta, jogar o dado e aí nós vamos ter uma sílaba. Por exemplo, chá, ok? E aí o desafio é, você vai escrever aí nas suas coisas uma palavra que você lembre que tenha chá, ok? A própria sílaba já é uma palavrinha, né? Desde que a gente coloque lá o acento que é chá, que é aquele preparo que a gente toma quentinho ou às vezes gelado, e aí você já escreve. Entendeu? Então, vou girar a roleta, vou jogar o dado e nós vamos ter uma sílaba. E aí, a partir dessa sílaba, você vai pensar em uma palavrinha que tenha ela. E aí você escreve aí no seu registro, só a palavrinha. Entendido? A gente vai fazer devagar para você ter tempo de escrever e também de pensar. Então fica tranquilo que vai ter tempo para tudo e eu vou te ajudar, tá bom? Pronto? Olha lá então. Essa é a minha roleta. Eu também fiz uma roleta, olha só. E aí vocês estão vendo que na nossa roleta, ó, tem o NH, o CH, o LH. E aí eu vou girar a roleta e jogar o dado. E aí a gente vai ver qual é a sílaba que você vai precisar escrever uma palavra. Tá pronto? Segurando seu lápis, sua caneta, com o seu registro, seu caderno, sua folha aí, você vai colocar uma palavrinha embaixo da outra, vai produzir uma lista. Já conversamos sobre as listas, né? Então você já sabe como é que produz. Um item embaixo do outro, ok? Vamos começar então? Primeiro eu vou rodar a nossa roleta. Caiu no NH, viu só? Vamos jogar o dado para descobrir qual você vai precisar fazer. Olha só, o dado caiu na letrinha A, na vogal A. Então você vai ter agora o som nha. E aí você precisa pensar numa palavrinha que tenha dentro dela este som. Nha. Tá pronto? Pode escrever. Pronto? Escreveu então uma palavrinha que tenha nha? Eu pensei em algumas. E aí depois a gente vai ver quais você pensou. Chama um familiar, pede ajuda se puder. Se não, depois eu também vou te dar uma ajudinha. Então não precisa ficar aí nervoso se não conseguiu pensar em nenhuma agora. Depois você vai ver algumas que eu trouxe e aí você vai acabar lembrando de dizer, ai, puxa, esqueci, era tão fácil, tá bom? Vamos de novo? Girar a roleta, fique atento, já vai pensando aí nessas palavrinhas, para daí já ficar com tudo na mão. Veio o NH de novo.
Vamos ver então no dado qual é a vogal que vai combinar ali com o NH. Então a gente teve a vogal E. E aí a gente ficou com o som NHE. Então eu vou te dar mais um tempinho para pensar em uma palavra que tenha esta sílaba, NHE. Tem que estar dentro da palavrinha. Primeiro nós escrevemos com nha e agora nós vamos escrever com NHE. Vai lá. Pronto, vamos para mais uma rodada? Tá ansioso, né? Eu também. É sempre bom brincar, né? Vamos lá. LH. Vamos então jogar o nosso dado para descobrir qual é a vogal que vai compor essa sílaba. É o ão. Então a gente vai ter o lhão. Ai, que sílaba grande, professora. Isso mesmo. Vai ficar lhão. Começa a pensar aí, ó, tô te dando até um tempinho para você começar a pensar. Pergunta aí pro familiar que tá perto de você uma palavra que tenha lhão. Vai lá. Pronto? Palavrinha com lhão escrita. Vamos para a próxima? Tá ansioso? Eu também. Brincar é sempre bem bom, né? Vamos rodar a minha roleta. Ó, CH. Muito bem. Vamos então para o dado para a gente descobrir qual é a vogal que vai compor a nossa sílaba com CH. De novo o ão. Até formou uma palavra já. Conseguiu pensar qual é? Conseguiu, né? Agora você tem que pensar numa palavra que tenha a sílaba chão. Bem grandona também, né? Vamos fazer um combinado? Tente, além da palavra chão, pensar em mais alguma que tenha essa sílaba. Vai lá! E aí, conseguiu pensar em outra palavrinha além da própria palavra chão, que tenha a sílaba chão? Conseguiu? Se não conseguir, não tem problema, depois eu te ajudo, tá bom? Vamos de novo? Lá vamos nós. Olha lá, CH. Vamos descobrir então qual é a vogal que vai compor a nossa sílaba com CH? Pronto? Lá vamos nós. Ó. Então você vai precisar pensar numa palavra que tenha a sílaba cho. Pensando? Vai lá. E aí, achou muito difícil? Conseguiu pensar em todas as palavras? Quase todas? Não tem problema, às vezes, assim na pressão, na hora do jogo, parece que a gente esquece. Um jogo que você também pode brincar aí na sua casa, tentando usar essas sílabas todas, é o stop. Aí você começa a pensar em palavras que tenham algumas dessas sílabas, tá bom? Por hora, eu vou te dar alguns exemplos de algumas palavrinhas que eu separei quando a gente estava brincando, porque eu também estava escrevendo as minhas, você não viu, né? Mas eu escrevi. Olha lá. Com CH, eu separei cachorro. Cachorro estava fácil, né? Tenho certeza que você pensou. Eu separei cochicho. Aqui na palavra cochicho, muita atenção, porque na hora que você for escrever
pode ser que você ache que se escreve com X, porque o som é muito parecido, não é? Cochicho. Por isso, quando você for escrever esse tipo de palavra e estiver com dúvidas, recorra ao dicionário. É lá que você vai tirar a dúvida para escrever as palavras de forma correta. No caso, cochicho, embora tenha um som muito parecido com o X, a gente usa o CH. CHI e CHO, ok? Eu acho que agora você não vai mais esquecer, mas se esquecer, lembra do seu amigo dicionário, tá bom? Aí eu trouxe agulha, também com LH, e trouxe ramalhete. Você já tinha ouvido falar nessa palavra? Ramalhete é quando eu uno várias flores como um buquê, e aí eu tenho um ramalhete de flores. Isso aí. E aí com NH, eu trouxe galinha, viu lá? E trouxe amanhecer. Então eu trouxe para você 6 exemplos e vou te dar um tempinho aí para você copiar essas palavrinhas junto com a sua lista. Assim você aumenta as possibilidades de escrita com essas sílabas que produzem um único som. Vai lá! Muito bem, copiou as palavrinhas que eu trouxe de sugestão? Gostou de brincar? Sempre é bom, né? Eu fiz a brincadeira dessa forma, você de repente aí na sua casa pode colocar em papeizinhos e sortear, enfim, pode pensar num outro jeito que não seja apenas usando a roleta. Existem muitas formas diferentes. O bom é que você começa a usar aqui a sua super máquina e também vai ampliando as possibilidades de escrita. Se tiver um dicionário pertinho, melhor ainda. Mas por enquanto eu acho que a gente já brincou e foi bem divertido. O que você achou? Eu também gostei muito. Ei, estão ouvindo? Olha quem está chegando para a nossa aula. Atenção, estudante. É o carro dicionário que está passando na sua tela. Palavras bem novinhas. Temos palavras simples, compostas, esquisitas, palavrinhas e palavrões, estudante. Olha aí, estudante, é o carro dicionário que está passando na sua tela, aprendendo com qualidade. Viram, né? O carro dicionário passa e eu não resisto. Eu pego palavrinhas lá, eu não aguento, eu quero, mas eu não consigo. Eu não resisti e trouxe palavrinhas para nossa aula que eu fui lá buscar no carro dicionário. Quando ele passar aí perto da sua casa, corre lá também e pega umas palavrinhas novas, tá bom? A nossa palavrinha de hoje, claro que eu tirei do nosso texto. Ela é folclore. E ela foi citada lá quando a gente falou da região norte, né? Que o folclore é muito presente nas brincadeiras que fazem a alegria da garotada lá da região norte. O que será que a palavra folclore significa? Eu acho que você já deve ter ouvido ela lá na escola, em outros lugares, na televisão. Acho que ela já é parte da sua vida, ela já entrou em algum momento aí com você. Mas você sabe exatamente o que significa folclore se for buscar lá no dicionário? Não? Então eu vou te contar, porque o carro dicionário, quando me traz uma palavrinha, ele já traz tudo pronto, inclusive o significado, ele é ótimo, faz tudo bem certinho. Vamos então perceber qual é o significado da palavra folclore? Vamos lá. O dicionário traz para nós 4 possibilidades. Vamos ver quais são. A gente tem costumes tradicionais, crenças, superstições, cantos, festas, indumentárias, lendas, artes e etc. Conservados no seio de um povo, cultura popular, populário. Na segunda ele diz, parte da antropologia cultural que estuda esses elementos. Na 3 vai dizer, sequência de acontecimentos reais ou imaginários. E no final ele diz que é algo meramente criado pela imaginação, fantasia. Então nós vimos lá que folclore tem 4 possibilidades de uso. Lembra que a gente sempre conversa. Eu preciso então agora encontrar qual é o significado que melhor se encaixa no texto que eu li.
Qual será o significado de folclore adequado lá para o nosso texto, que dizia que ele estava presente nas brincadeiras das crianças da região norte? Conseguiu escolher? Olha lá, é a primeira definição para a palavra, que diz costumes tradicionais, crenças, superstições, cantos, festas, indumentárias, lendas, artes, etc., conservados no seio de um povo, cultura popular, populário. É isso que diz lá no nosso texto, né? Que essas brincadeiras, o folclore tem muita influência. Ou seja, os cantos, as festas, tudo que o folclore traz, na brincadeira tem influência. Gostou? Muito bem. Vamos mais uma? Só mais uma, tá bom? Porque eu não aguentei e peguei 2 palavrinhas também dessa vez. Vamos lá? A outra que eu peguei, olha que curiosa, se chama peteleco. Peteleco estava lá, ó, na região sudeste, como um nome de brincadeira. E estava dentro da nuvenzinha. Lembraram? Você já ouviu essa palavra, peteleco? Você conhecia peteleco? Nem eu. Eu nem sei como brinca. Precisamos descobrir. Anote aí, quando você tiver um tempinho, pesquisa com um responsável lá na internet. Qual será a brincadeira peteleco? Vamos ver então qual é o significado dessa palavra para a gente poder encaixar no texto. Vamos ver? Então, olha lá. Para a palavra peteleco, o dicionário traz 3 definições, que são elas: pancada, geralmente dada com a ponta do dedo médio apoiado no polegar. Então parece que o peteleco é quando eu faço assim. Opa, esse movimento parece que lembra algum tipo de brincadeira. Qual será? Pensa aí. A segunda definição diz que é um golpe leve. E a terceira diz que é chute ou tapa dado pelo goleiro com pouca força. Vamos pensar. A palavra peteleco lá no texto, será que apareceu e a gente consegue colocar dentro desses significados? Isso mesmo, não vai dar. Sabe por quê? Porque lá no nosso texto, a palavra peteleco apareceu como nome de uma brincadeira. E aí, se ela recebeu o nome de uma brincadeira, ela não vai ter um significado no dicionário. Nesse momento, a gente tem uma coisa diferente do que a gente tinha visto até aqui. A gente viu que a palavra peteleco existe na língua portuguesa e tem 3 significados diferentes. Mas no nosso infográfico, ela apareceu como nome de uma brincadeira. E por isso, ela não tem significado no dicionário. Porque peteleco é uma brincadeira com bolinhas de gude, olha as minhas aqui que eu tanto gosto de brincar, onde o objetivo é acertar as bolinhas do adversário. Então percebam essa diferença, é bem importante. Fomos ao dicionário e buscamos o significado da palavra peteleco. E descobrimos que nenhum dos 3 significados se encaixava no nosso texto. Porque no nosso texto, a palavra peteleco dá nome a uma brincadeira com bolinhas de gude. Por isso, quando eu busquei no dicionário, eu não encontrei. Porque é o nome de uma brincadeira. Entendeu? Viu só como o carro dicionário traz umas coisas bem curiosas para nós? Aposto que você não estava esperando essa. Te peguei, né? Muito bem. Hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, do nosso jogo e de tudo que fizemos hoje. A gente se vê na próxima aula. Muitos abraços no ar. Se cuida e, por favor, fique em casa, tá bom? Tchau, tchau!